Testamento é a Escritura. Então, quando fala que é a Escritura, está falando que ela é a palavra de Deus. Por que isto? E agora nós vamos entrar aqui. 2 Pedro 3,16. Olha o que está escrito. Eu peço, Macivânia, abra aí, 2 Pedro 3, 15 e 16. Aqui na versão que eu coloquei está escrito assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente ao nosso irmão Paulo, nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Na sua versão... Então o apóstolo João está fazendo referência às cartas que o apóstolo Paulo escreveu, falando para a igreja aceitar, porque é a palavra de Deus. Ele está falando, olha, as coisas que o apóstolo Paulo escreveu, tem muitas coisas que é até difícil de compreender. Mas é a Escritura, é a palavra de Deus. Então devemos tomar muito cuidado com aqueles que distorcem. Então o apóstolo João está afirmando para a igreja, para que a igreja aceita tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu e chama também de Escritura. Então nós estamos vendo referência onde chama parte da Bíblia, onde chama de Escritura. Por que entender essas passagens que chama de Escrituras? Porque vai ser agora. Como tem pessoas que falam que não crê na Bíblia porque ela foi escrita por homens, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita por homens, portanto, é resultado do sopro da inspiração divina. E aí nós vamos agora no texto, que é o texto-chave, que está escrito assim. Não apareceu? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está em 2 Timóteo. Abre a Bíblia todo mundo aí. Vamos aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, foi onde nós lemos, versículo 16. Nós vamos trabalhar esta frase. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então vocês deixam aberto, se você tiver caneta e quiser marcar alguma coisa, tá? Ele está falando toda, então é toda a Escritura, certo? A palavra toda, ela quer dizer pasa, que quer dizer cada parte de uma totalidade. Então tem gente, já tem igrejas que não afirma que a Escritura toda é a palavra de Deus. Aí vem aquela pergunta que eu já fiz até para vocês. A Bíblia, ela é ou contém a palavra de Deus? Ela é? Ela não contém a palavra de Deus? Ela é? Ela é a palavra de Deus. Então tem pessoas que falam assim, fechada é o livro, aberta é a palavra de Deus. Já tem outros que falam assim, não, ó, ela contém a palavra de Deus. Por quê? Porque tem passagens aqui que não foi Deus que falou, foi Satanás. Quando Satanás chegou, tentou Jesus. Então tem passagem aqui que tem mais registro histórico. Então, ela não é inspirada. Né? Aí fala, não, é algumas partes. Então a Bíblia toda, ela contém, porque nela toda tem partes que foram inspiradas por Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando o seguinte, que toda a Escritura, toda, cada parte, cada versículo, cada capítulo, cada pedacinho, cada livro, toda a Escritura, que a palavra, que vem aqui a palavra, ele está precisando de oração, viu? Que vem da palavra grafo, ela é, quando fala que a palavra ela é inspirada, ela é junção de duas palavras gregas, que quer dizer
Theopneustos, que quer dizer sopro de Deus, inspirados por Deus. Mas a palavra inspirar não é igual o que nós entendemos. A palavra que ela quer dizer que ela foi soprada. E quando fala de soprar, não é soprar por soprar, é fazer... Ou como chega no microfone, receba. Não. Esse sopro aqui, ele é um sopro diferente. Mas vamos lá. Palavra tel, quer dizer Deus. Palavra pneus, ou pneusto, ou pneu, ela quer dizer expirar. Soprar para dentro de. Então, assim, a palavra pneu, para vocês entenderem melhor, o carro, ele tem uma borracha redonda e é colocado ali um aro de ferro ou de alumínio, mas dentro daquela borracha é colocado o quê? Ah, por isso que chama pneu. Pneu vem desta palavra. Não tem aquelas máquinas, aqueles robôs que falam assim, olha, ele é pneumático. Por quê? Para ele funcionar, ele precisa de ar. Então, pneu, ela quer dizer soprado para dentro de. É colocado um ar dentro. O carro só consegue andar porque é colocado ar dentro daquela borracha e aí ele consegue andar. Ele passa a ter uma vida. Palavra pneu. Expirar é soprar de dentro, soprar para dentro de. Deus soprou o que dentro do homem? A palavra? Vamos lá. Vamos esticar um pouco mais isso aqui. Vamos aprofundar um pouco mais. Theopneustos. Então, soprado por Deus, sopro divino. O que significa? O que ela quer dizer, essa palavra? Essa junção de duas palavras, por isso que eu coloquei nas duas cores. Soprado por Deus, ela expressa a natureza sagrada das Escrituras. Ou seja, a Escritura, ela teve a sua origem em Deus. Origem divina e o seu poder de santificar os crentes. Então, quando fala de soprado por Deus, o que Deus soprou para gerar a Escritura que ela não vem da cabeça do homem, ela veio de Deus, e ela não é uma coisa morta, não é uma letra morta, porque ela tem o poder de transformar e de santificar os crentes. Por isso que é usada essa expressão. O texto, a palavra inspirado por Deus, ela tem que ser traduzida, o melhor traduzimento dela, a tradução dela ser soprado por Deus. Por isso que eu falo, quando você lê a Bíblia, claro, aqui vocês não vão ter o contato com a língua original. E como é que eu vou saber, pastor? Mas é importante você ler e prestar atenção no que você está lendo e fazer perguntas, né? Quando a Bíblia foi traduzida para a nossa língua, a palavra inspirar fazia sentido. Hoje, se você for conversar com uma pessoa que ela tem mais entendimento da língua portuguesa, ela fala, mas inspirar vem do homem. Por quê? Quando eu estou andando na rua, por exemplo, uma pessoa que ele tem facilidade de escrever uma poesia, por exemplo, escrever escrever uma letra de uma música. Essa pessoa está andando lá no horto florestal, está vendo os pássaros, está vendo lá o verde, as flores, e aí ele fala assim, eu fui inspirado, ou seja, aquela situação que eu vi entrou dentro de mim e gerou em mim, mexendo aquilo que eu vi, mexendo no meu emocional, a ponto que me deu capacidade de escrever uma poesia. Por isso tem pessoas que falam assim, olha, hoje eu estou inspirado para escrever uma música, porque qualquer coisa que ele vê, ele consegue compor. Por isso que tem pessoas que quando olha, fala, veio do homem. Não tem como vir de Deus. Não tem como ser de Deus. Mas quando olhamos na língua original, no grego está falando que é soprado por Deus. Então ele é expirado por Deus.
é soprado por Deus. Então essa palavra, ela é melhor traduzida como soprado por Deus. Por quê? Porque não veio do homem, não foi Pedro ou foi Paulo que estava olhando a situação da igreja e falou, agora estou inspirado para escrever. Eu vou aqui escrever falando um monte. Seus bandos de rebelde, se converta, para de fazer confusão, seja crente. Porque se fosse pelo homem, ele ia escrever isto. Imagine Paulo nervoso. Ou Pedro nervoso. Não. Se a origem divina, as emoções é mantida em controle. Está entendendo? Então, é melhor traduzido soprado por Deus. Então, eu acredito, como a escritura, a nossa língua, a língua portuguesa, constantemente está passando por reformas ortográficas, eu creio que daqui a uns anos, a Bíblia, ela também passa por essa atualização de língua. Por exemplo, apóstolo Paulo, quando falei, acho que 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, algumas Bíblias falam assim, ó, se não tiver caridade, não é? Quando fala de caridade hoje, o que, que nós entendemos? Ajudar o próximo, né? Simplesmente você vai lá dar uma cesta básica, é um ato de caridade. Você pode até ter um sentimento, mas é aquela coisa pontual que você faz. Mas anos atrás, 40 anos atrás, vamos dizer assim, a palavra caridade tinha um outro significado. E um significado mais forte. Hoje, a palavra caridade, ela já perdeu um sentido e já tem outro. E aí agora a Bíblia escreve o quê? Nas versões mais atualizadas, se não tiver amor. Então, a Bíblia também passa por essas atualizações ortográficas. Então, eu acredito que daqui a uns anos vai ter uma nova atualização e já vai sair escrito não inspirado, mas soprado por Deus. Por quê? Porque a palavra na nossa língua ela vai mudando o significado. E a escritura ela não pode perder. Vocês estão entendendo? Quando nós lemos hoje como inspirado, se pega uma pessoa que tem entendimento da língua, na hora que ela lê, ela fala assim, não tem como ser inspirada por Deus. Porque quando se fala de inspiração, é algo que acontece de fora para dentro. E na verdade é o contrário. Saiu de dentro de alguém para dentro de outra pessoa. Então, a palavra, aos poucos, ela vai perdendo um real significado. Então, eu creio que os próximos anos a Bíblia, ela vai ter uma atualização e já vai estar lá escrito, soprado por Deus, alguma palavra que dê um real significado aonde a língua fala. Realmente, foi soprado por Deus. Então, se é soprado por Deus, a origem dela, a ênfase, está em Deus, na revelação da Escritura. Por isso, o apóstolo colocou Theopneustos. Guarde essa palavra, porque na frente vamos ver uma coisa diferente e vocês vão começar a entender. Além disto, relaciona-se com o Espírito Santo. A palavra pneustos, ou a palavra pneu, ela dá origem à palavra pneuma. Pneuma quer dizer sopro ou espírito. Equivalente a esta palavra, irmãos, esta palavra pneuma, espírito, é a mesma palavra que também está no Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Quando Deus cria o homem, a Bíblia fala o quê? Que Deus fez o quê depois que criou o homem? Soprou na narina dele e se tornou o quê? Alma vivente. Então, esse sopro, ele produziu vida, fez o homem se tornar alma vivente. Então, esta palavra, ela é também traduzida como pneuma, dizendo espírito. Então, quando fala que ela está relacionada ao Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, ela foi soprada por Deus, a origem da Escritura Sagrada está em Deus. E o que que Deus soprou dentro do homem? O Espírito Santo. Vocês estão começando a entender? Estão entendendo? Agora, quando os discípulos receberam o Espírito Santo? Essa é uma pergunta interessante.
Quando passaram a crer, os discípulos? Depois da ascensão, na descida do Espírito Santo? Quanto os discípulos receberam o Espírito Santo? Abra a Bíblia de vocês aí em Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e versículo 22. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e versículo 22. Todo mundo encontrou? Amém? Na minha Bíblia está escrito assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O que Jesus fez? Soprou. Sobre quem? Sobre ele. Eles quem? E disse o quê? Receba o Espírito Santo. Vocês estão começando a entender? Por que Jesus soprou? Porque Jesus só falou assim, ó: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba. Não estou fazendo crítica, tá? Não é disso que eu estou querendo dizer. Porque Jesus soprou e não fez imposição de mãos. Porque aquilo que estava nele, ele como Deus, ele poderia fazer. O que estava nele, a Bíblia fala que Jesus operava milagres, fazia tudo no poder do Espírito. Então, ele é o único, como Deus, de poder dar aquilo que está nele. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Mas nós não podemos dar o Espírito a ninguém. Nós não podemos transferir, nós não temos autoridade, poder de transferir o Espírito Santo para ninguém. Só Deus. Só Deus pode transferir. Transferir não, dá o do seu Espírito. Por quê? Porque é da natureza dele. Não é nossa natureza o Espírito Santo. Nós temos o Espírito. Ele é. E como ele é a sua natureza, ele pode dar daquilo que ele tem e aquilo que ele é. Então Jesus assoprou neles. Se eu assoprar em vocês, não vai acontecer nada. Se tiver mau hálito, só ficar os irmãos assim. Né? Pelo amor de Deus, pastor. Não é? Por quê? Porque nós não temos esse poder. Não é o poder a palavra correta. Nós não temos autonomia de fazer isso, porque o Espírito está em mim, mas não é eu que dou dele para você, mas vem de Deus para você. Mas Jesus sim. Então ele assoprou nos discípulos, e se eu assoprar em vocês, vai passar o vento, mas não vai entrar. Mas o de Jesus é diferente, assoprou neles, dentro deles. Colocou dentro deles e falou: recebam o Espírito. Deus, ele é. É. E ele tem a vontade para dar. Se você pedir, ele te dá. Ele te enche do Espírito dele. Ou seja, Deus enche você da presença dele. Ele passa a habitar dentro de você. Agora, isso. Agora, o que é interessante é que aqui ele já usa uma outra palavra. No grego, esta palavra aqui, ele quer dizer infusão. Infusão. Não é infusão. Infusão é aquilo que é feito com chá, não é? Não é isso não, tá?
Esta palavra quer dizer infusão, é que Jesus soprou dentro dos discípulos o Espírito Santo. E a palavra Espírito Santo, a Espírito é a palavra pneuma, que é propriamente o Espírito, vento ou sopro. Esta palavra pneuma pode ser traduzido por vento, sopro, mas relacionado ao Espírito. E a palavra Santo é a palavra ágios, que quer dizer semelhança da natureza com o Senhor, porque é diferente do mundo. Por que ele coloca Espírito Santo, colocou a palavra ágios, santo, junto? Porque quando a Bíblia fala de Espírito, ela fala do Espírito humano, ela fala do Espírito maligno e ela fala do Espírito Santo. Então, tem o Espírito maligno, Espírito humano e o Espírito de Deus. E quando fala Espírito de Deus ou Espírito Santo, é porque ela tem a mesma natureza de Deus e é diferente do mundo. Então, quando a palavra fala, olha, sejam santo porque eu sou santo, está falando, seja diferente do mundo. Vocês estão entendendo? É ser diferente. Não tem como falar que é se não é diferente. E a questão é a semelhança, é ter a mesma natureza com Deus, a mesma natureza de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus porque ele tem a mesma natureza. E ele é diferente do mundo, totalmente diferente. Por isso vem essa palavra santo. Então Jesus soprou e aqui os discípulos receberam o Espírito Santo. Não foi um ato de falar em língua ou capacitação para o ministério, mas ali foi o primeiro processo que aconteceu com eles, o processo de regeneração. É o processo que quando um crente aceita Jesus, que realmente há um verdadeiro arrependimento, uma compreensão real da palavra, quando ele já recebe o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que começa nele esse processo de regeneração, de transformação, de mudança de vida, vida nova, nova criatura. É o primeiro processo que o Espírito Santo faz no homem. Ele começa aí. É fazendo que o homem seja agora uma nova criatura. O que ele gostava de fazer, ele deixa de fazer e passa a fazer outras coisas. Se roubava, não rouba mais, agora anda em honestidade. Se adulterava, não adultera mais, agora em fidelidade com o seu cônjuge. E aí vai toda a transformação na vida do homem. O Espírito Santo começa a fazer. Foi o primeiro processo que foi determinado a acontecer primeiro na vida dos discípulos. Eles começaram ali num processo de regeneração. Pastor, e o que acontece em Ato 2? Ato 2 acontece o processo de plenitude do Espírito. Que isso aí vai ser um outro tema que trataremos mais tarde, tá? Então, como ocorreu o processo da escrita da Bíblia Sagrada? Então, como é que foi esse processo para que chegasse a escrever? Então, vamos voltar para o texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Abre aí a Bíblia de vocês. Todo mundo encontrou? Amém? Está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia, que profecia é essa? Que está na Escritura. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos aqui. Então aqui está o texto. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida. Presta essa palavra. Produzida por vontade de homem. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque eu coloquei aqui, nós vamos voltar para a língua original agora. Vamos ver o que realmente os discípulos estão falando. Então, porque a profecia nunca foi produzida. Palavra produzir, ela vem de uma palavra grega escrito fero. Fero quer dizer
eu faço conhecido publicamente, ou carregar, trazer ou ser movido. Esta palavra quer dizer o seguinte, que a Escritura, ela não foi manifestada, ela não foi trazida publicamente, carregada ou movida, né? Esse processo não aconteceu por ato humano. Então, o que nós precisamos entender? Que no primeiro versículo o autor fala sobre a Escritura, e fala que a Escritura ela não é proveniente da vontade humana, e ele continua falando que ela não foi produzida, ela não foi trazida publicamente, trazida ao conhecimento por vontade do homem. Como que é isto? Eu estou olhando aqui para a igreja e falo, eu acho que eu vou dar um estudo. Vontade minha. E aí eu vou produzir um estudo. Quando eu faço um estudo, eu tenho um material, eu tenho uma biblioteca, e ali eu vou fazer as minhas pesquisas. Nessa pesquisa, se é minha vontade e eu quero fazer, eu estou suscetível a erro. Eu posso ser, como eu posso dizer? Eu posso ser induzido, mas tem uma outra palavra que cativa. Não, eu esqueci a palavra agora. Eu posso ser, quando chama a atenção de outra pessoa, qual é a palavra? Atraído? Eu posso ser levado ao erro, eu posso, nessa pesquisa, ser atraído por um tipo de conteúdo, de ensino, e inserir nesse ensino que eu vou dar para a igreja, só que esse ensino pode ser uma heresia. Quando eu faço com a minha própria vontade, eu posso escrever aquilo que está de acordo com a minha emoção, da forma que está meu estado de espírito. Por exemplo, se eu estiver irritado com alguém aqui, ou com a igreja, eu posso escrever alguma coisa, ou trazer alguma coisa, simplesmente para pôr para fora aquilo que estou sentindo de vocês. Então, na vontade humana, quando o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo João, quando eles escreveram, né, principalmente as cartas, vamos dizer assim, ou os evangelhos, se fosse da vontade dele, porque tudo que foi escrito foi por um objetivo. Por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreve para a igreja, por exemplo, de Éfeso, que é tanto o evangelho como as epístolas, ele escreve porque a igreja ela estava sendo influenciada por um falso ensino. Ensino que dizia que Jesus não era o Filho de Deus. E que havia uma diferença, uma separação entre a carne, a natureza, o corpo, com a parte material. Então a parte material era salva, mas o corpo não. Então quando alguém pecava, pecava no corpo. Então o importante era o espírito, a alma ser salva, porque o corpo, se pecar, vai morrer no corpo. Então, se o camarada, ele adultera no corpo. Se Jesus voltar, ele estiver adulterando, ele vai para o céu porque está salvo é o espírito e não o corpo. Esse era um tipo de ensino que estava entrando dentro da igreja e muitos crentes estavam se deixando levar por ele. Se João, ele escreve a epístola de acordo com aquilo que ele recebe a notícia, e notícia que muitas vezes desperta a ira, como que ele teria escrito as epístolas? Se fosse pela emoção dele. Ele teria mandado uma carta arrebentando. Mas quando nós pegamos, como é que João consegue manter a calma para escrever tudo aquilo que escreveu? Ou o apóstolo Paulo, que era um homem temperamental. Como é que ele manteve a calma para escrever? Porque não veio dele. Veio do Senhor. E eles não tinham a noção que o que eles escreveram ia chegar até hoje. Na verdade, eles escreveram para uma igreja, que era um assunto que talvez morreria ali. Eles não tinham conhecimento que o que eles estavam produzindo iriam atravessar séculos e séculos e séculos e ia permanecer até Jesus voltar. Eles não tinham a consciência do chamado deles como homens que o Senhor escolheu para ser um instrumento para compor tudo aquilo que Deus quer que o homem tenha conhecimento.